qual que é o sujeito da frase é super importante para a gente. O que você vai fazer? Olha quem é que está concordando com o verbo. Entenda também se ele está agindo ou se ele está sofrendo a ação. Para ser bem simples, gente, a frase é dividida em dois pedaços, sujeito e predicado. O que não é sujeito é predicado. Quais são os tipos de sujeito? Você sempre vai olhar quantos núcleos tem, né? O que é o núcleo? É a palavra mais importante. Se tiver um núcleo só, é um sujeito simples. Olha só os exemplos. Nós faremos a inscrição hoje. O que você vai fazer? Você vai no verbo, faremos, e você pergunta quem antes do verbo. Para quê? Para pegar a concordância verbal. Então, quem faremos a inscrição? Só pode ser nós. A inscrição será feita hoje, ó, voz passiva analítica. Quem será feita hoje? Nesse contexto, a inscrição. Em seguida, voz passiva sintética. Alugam-se apartamentos. Quem são alugados? Apartamentos. Um núcleo só. Pronome no nós, substantivo em inscrição e apartamentos. Diferente é o sujeito composto. Por quê? Porque a gente vai ter dois ou mais núcleos, não é? O que aconteceu aqui? Ó? Você e eu iremos à praia. Quem iremos à praia? Dois núcleos. Um núcleo você, outro eu. Então, sujeito composto. A gente tem também o sujeito oculto. O que acontece com o sujeito oculto? Alguém praticou a ação e pela desinência verbal você consegue descobrir quem foi. Por exemplo, na frase, iremos à praia. Lembra? Vai ao verbo, pergunta quem. Quem iremos? Só pode ser nós, certo? Então não precisa escrever. Você pode deixar oculto, a gente pode chamar também de sujeito desinencial. Cuidado no sujeito indeterminado, ele já fez você ficar preocupado. O que acontece? Alguém age, alguém sofre, mas pelo contexto você não consegue descobrir quem é. Então, se eu colocar uma voz ativa, cancelaram a aula. Quem cancelaram a aula? Não sei quem cancelaram a aula. Você pode até fazer, né? Quem cancelaram? Eles. A gente não sabe quem são eles nesse contexto, não é? E a mesma coisa acontece na voz passiva sintética. Precisa-se de revisores. A gente sabe que alguém precisa de revisor, mas a gente não sabe quem é, por isso que eles são indeterminados. Em português existe também a situação de uma oração sem sujeito. Como assim? Ninguém age, ninguém sofre. 3 pontos específicos. Fenômenos da natureza. Vai chover amanhã. Não tem sujeito aí. Você tem o verbo chover. Passagem de tempo, faz dias. O verbo fazer aqui não é o fazer de produzir algo, mas é de mostrar passagem de tempo. Faz dias que não chove. Quem é que faz esses dias? Ninguém. Oração sem sujeito também. Pode acontecer, e muita atenção para esse verbo, viu, pessoal? Verbo haver no sentido de existir, acontecer ou indicando passagem de tempo, né? Neste caso, existir. Há 200 inscritos na live. Você tem o complemento do verbo, haver é transitivo direto, e você tem o objeto direto, 200 inscritos, mas ninguém age ou sofre nessa situação, né? Diquinha, não vá confundir sujeito oculto com sujeito indeterminado, né? Olha só, coloquei um período um pouquinho maior. As crianças estavam correndo no quintal, logo em seguida começaram a gritar. Quem começaram a gritar? Cris, as crianças. As crianças está escrito na frase anterior. Só nesse pedacinho, pelo contexto, você sabe que são as crianças. Então, o sujeito é em terceira pessoa do plural. Se a gente não tivesse a frase anterior mencionando as crianças, aí sim a gente falaria que é sujeito indeterminado.